um grande esquema descoberto, ou talvez nem tão coberto assim. Locadoras, né, de carros faturando milhões e manipulando o mercado. Vocês sabiam disso? Estavam sabendo dessa situação? Então vamos começar falando sobre um dos setores que mais cresceu no Brasil nos últimos anos, até mesmo durante o mercado das locadoras de automóveis. Se você já precisou alugar um carro para viajar ou para um compromisso, com certeza já teve contato com esse segmento que movimenta bilhões de reais todos os anos. Mas o que muitos não sabem é como que essas locadoras conseguem lucrar tanto e o que há por trás desse modelo de negócio. E é sobre isso que vamos falar aqui hoje no canal Artifícios Automotivos. Caso sejam novos, clique embaixo no botão de inscrição e talvez, se sejam inscritos, também contemplem o canal de membros. Tem muito conteúdo legal lá dentro, tá ok? E hoje as locadoras brasileiras são donas de 1,3 milhões de veículos. Só para se ter uma ideia, em 2020, quando trouxe um baque enorme para a indústria automotiva, elas surpreenderam e cresceram e pela primeira vez ultrapassaram a marca de 1 milhão de veículos na frota, e o número de carros comprados por essas empresas foi igualmente impressionante. 360 mil veículos 0 quilômetro em um ano, ou seja, 20% de todos os carros novos vendidos no Brasil naquele período. E esse crescimento teve reflexos também no faturamento. De acordo com a ABRA, a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, em 2020, elas faturaram 15,3 bilhões e empregaram também mais de 77 mil pessoas. E pasmem, em 2022, o faturamento bruto quase dobrou, alcançando impressionantes 36,8 bilhões, um crescimento de 109% em relação a 2020. Então, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é: como essas locadoras conseguem ganhar tanto dinheiro? Só alugar carros não poderia ser tão lucrativo assim, não é? Correto? E é exatamente isso que você está correto, né? E precisa saber. Apesar do que muitos pensam, o grosso do faturamento das locadoras não vem da locação de veículos. Isso mesmo, cerca de 60% do faturamento delas não tem nada a ver com alugar carros. Porém, agora você está se perguntando, né? Ok, de onde vem todo esse lucro? A resposta começa na forma de que como elas compram os veículos. Como as locadoras costumam comprar grandes lotes de carros diretamente das montadoras, elas já aí conseguem descontos que variam de 15% a 30% em relação ao valor do que você ou eu pagaríamos por um carro 0 km numa concessionária. E tem mais, elas ainda se beneficiam das isenções fiscais, com a redução de ICMS e do IPI, algo que o consumidor comum, eu e você, não temos acesso. Esse é o primeiro grande segredo. E depois de comprar mais barato, essas empresas alugam os veículos para vários tipos de clientes, tá? Pessoas físicas, tá? Que precisam de um carro por um curto período, empresas que preferem alugar ao invés de manter uma frota própria. Vou dar um exemplo aqui: empresas de telefonia, né, de internet. Tem um montão de carrinho para cima e para baixo com escada por aí, tá? E até mesmo os motoristas de aplicativos, que veem a locação uma forma de evitar depreciação se for usar o próprio veículo pessoal. Então, sim, elas ganham dinheiro com aluguel, mas esse não é o grande pulo do gato. A verdadeira fonte de lucro dessas empresas vem da renovação constante, estar comprando e vendendo, revendendo, tá? De suas frotas. E como elas compram carros novos com preços muito reduzidos, conseguem alugá-los por 1 ou 2 anos e depois revendem esses veículos seminovos por um valor ainda competitivo, mas acima ainda do que pagaram inicialmente. Para ter uma ideia, em 2021 as locadoras venderam cerca de 250 mil veículos seminovos. Esse número é pequeno quando comparado ao do mercado total de usados no Brasil, representando menos do que 3% desse total, mas mesmo assim é significativo. Essas vendas podem ocorrer em lojas próprias, nos pátios dessas locadoras, ou até mesmo em concessionárias locais ali nas redondezas, né, de carros usados.
e que compram esses veículos das locadoras também pedindo lotes grandes, tá? Tendo uns descontos e revendem ao consumidor final. E nesse momento é que muitos de nós, consumidores, acabamos comprando um carro que já foi de locadora e às vezes nem sabemos. Mas aqui vai surgir uma questão. Então vale a pena comprar um carro de locadora? Muita gente tem esse preconceito, às vezes compra nem sabe que compra de locadora, imaginando que esses carros foram maltratados por dezenas de motoristas diferentes e que por isso tem problemas escondidos, né, em vários carros, em vários motoristas diferentes. Porém, o que poucos sabem é que muitos desses carros, tá, de locadoras têm que passar por manutenção normal, corriqueira, como os nossos carros, para manter a garantia, tá, e manter o bom estado. Claro, os veículos usados por motoristas de aplicativos podem ter rodado muito mais do que os outros, mas no geral são opções bastante interessantes para quem busca seminovos. Além disso, como as locadoras compram carros, né, com descontos tão grandes, elas podem repassá-los a preços. Ela repassa um pouquinho dessa fatia de lucro para vocês, né, deixando eles mais competitivos no mercado de usados, tornando-os atraentes para quem busca economia. Eu já comprei 2 carros de locadoras, tá, em momentos distintos e nenhum deles me deu problema nenhum. Tá? Eu até falava muito bem disso na época quando eu tinha comprado, que era um excelente negócio. Agora, toda essa operação é legal? É ilegal? Bem, as locadoras estão sempre nesse centro de discussão. E a FenaBrave, por exemplo, que é a federação que representa as nossas concessionárias, né, de veículos, argumenta que as locadoras, por vender esses carros seminovos a preços mais baixos, acabam pressionando esse mercado de usados, diminuindo margens de lucro das nossas concessionárias. Porém, esse dado, né, é que os carros das locadoras representam também uma parcela pequena, como eu falei, né, do total de usados, 3% do mercado total. Então, será que essas vendas têm tanto impacto assim? Porém, tudo isso chegou ao nosso STF e em 2020 o STF decidiu que as locadoras deveriam pagar ICMS sobre a venda de automóveis, mas apenas se o veículo for vendido antes de completar 1 ano de compra. Há, inclusive, um projeto de lei em discussão que propõe aumentar esse prazo para 2 anos, o que poderia beneficiar o consumidor, já que reduziria os custos dos carros vendidos para as locadoras. Mas para isso também abre uma grande porta de arbitragem fiscal, onde as locadoras poderiam comprar veículos em estados com ICMS mais baixo e vendê-los em estados com alíquotas maiores, aproveitando a diferença de impostos. Para você poder entender, isso já ocorre de uma certa maneira. Esses 2 carros que eu comprei, que eu falei no vídeo aqui, né, eles tinham a placa, os 2, placa de Minas Gerais, onde a isenção de impostos lá era mais interessante do que no Rio de Janeiro. Porém, independente dessas questões, uma coisa é certa: as locadoras encontraram uma fórmula eficaz para maximizar lucros. Compram carros com descontos, alugam por um tempo e depois revendem com uma boa margem de lucro. O ciclo vai se repetindo, elas seguem renovando suas frotas e nós aqui contemplando todo esse esquema. Então agora, se você sabe como as locadoras realmente ganham dinheiro, a pergunta é: vale a pena comprar um seminovo de locadora? A resposta vai depender, né? Eu não tive problemas, mas como sempre, é importante fazer uma boa análise do veículo, verificar a procedência e, se possível, leva um mecânico, amigo seu de confiança, mecânico da sua região, tá? Antes de fechar esse negócio. Agora vamos fazer uma pergunta aqui. E você, já comprou um carro de locadora? Compartilhe essa experiência, tá? Aqui abaixo nos comentários. Isso é importante, até mesmo para dizer se deu certo ou se deu errado. Queremos saber. E é claro, se quiser entender mais sobre o funcionamento desse mercado automotivo, tá ok? Principalmente da mobilidade elétrica, se for novo, clique embaixo no botão de inscrição, pois não custa nada, tá ok? E se já estiverem inscritos no canal, contemplem também o clube de membros, tá? Tem um conteúdo exclusivo e bem interessante para quem acessou essa aba de inscrição do canal. E vou deixar aqui 2 vídeos ao lado para aumentar o conteúdo técnico de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.